Sejam bem-vindos ao primeiro podcast aqui do portal Hora do Horror. Eu sou o Matheus e hoje a gente vai especular um pouco sobre a Hora do Horror, comentar um pouco sobre a Hora do Horror, o que a gente está esperando esse ano. E para isso eu tô com o pessoal da Trilha do Medo. Quem tá aqui comigo hoje é o Júnior. Oi, tudo bom? E o Neto. E aí, pessoal? Então, conta pra gente, quem não conhece a Trilha do Medo, o que é o site, como que funciona, qual o conteúdo de vocês. Bom, é um site de terror meio que abrange tudo, assim. A gente procura muito trazer do público o nosso conteúdo, sabe? A gente coloca muita notícia e tal, mas a gente tá sempre querendo um contato com o público, saber o que eles gostam, o que eles querem saber. E é isso, a gente fala de terror no modo geral. Tudo que vem de terror, assim, a gente fala. Inclusive de eventos de terror também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu separei aqui alguns tópicos pra gente estar discutindo. Então, pra gente começar o podcast, começar um assunto, vamos falar de terror. O que é terror pra vocês? O que é sentir medo? Qual é a sensação? O que é? Tenta explicar pra gente o que é esse gênero de terror. O que significa isso pra vocês? Bom, pra mim, terror é você aprender a controlar os seus medos. Ou melhor dizendo, superar os seus medos, sabe? E eu acho que com terror a gente aprende muita coisa, né? A gente cresce mais no psicológico, inclusive. Eu morria de medo de filmes de terror quando era mais novo. De tanto que eu assistia, eu fui pegando um gosto, assim, pelo gênero. E eu aprendi muita coisa assistindo filmes, séries, tudo assim neste universo do terror. A gente aprende a crescer um pouco com o terror. A gente vê que tem coisas que a gente não precisa temer. Certo. E agora, como que foi a primeira experiência de vocês com isso? Como foi a primeira experiência com vocês com filmes de terror, com livros, seja como for, como que foi a primeira experiência de vocês com o terror? Bom, a minha experiência foi das madrugadas assistindo a Globo, e eu assisti Alien 2 e eu morri de medo. Eu era bem pequeno, acho que devia ter uns 6 anos, mas depois que eu assisti eu não conseguia parar de pensar no filme, queria assistir os outros também, e acho que foi isso. Bom, comigo foi... Eu vi a propaganda do Sexto Sentido que ia passar e eu fiquei louco porque nossa, um filme diferente, né, uma história estranha, eu queria ver, só que eu tava morrendo de medo. E aí eu pedi pra minha mãe ficar acordada comigo, porque o filme ia passar super tarde. E aí ela ficou acordada comigo e eu assisti, e aí eu nunca mais dormi. Só que eu achei um estilo diferente, porque eu nunca tinha assistido filme de terror. E aí foi uma coisa que me prendeu e que me apavorou ao mesmo tempo. Então foi uma coisa meio, eu não quero, mas eu quero. E aí eu fiquei, mas por que eu quero isso? Era o terror te chamando. Pro mundo. Pra mim, a minha primeira experiência foi bem traumatizante. Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha uns 5, 6 anos na época. Eu tava procurando alguma coisa pra assistir na televisão, né? Aí fui mudando de canal, fui procurando alguma coisa pra assistir. Aí parei num canal, né? Tinha um palhaço, eu falei, legal, vamos ver, né? Parece ser interessante, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí de repente corta pra uma cena, né? Tinha um moleque tomando banho. Aí nisso começa a acontecer umas coisas estranhas. O chuveiro começa a sair do lugar, começa a cercar o moleque fica assustado e eu lá cagando de medo com a situação. Aí, de repente, a câmera foca no ralo. Aí, focando no ralo, aquele ralo começa a abrir. Aí sai uma mão, começa a sair uma voz. Aí, dali a pouco, sai o palhaço dentro desse ralo. Mas olha, eu sei que depois disso daí, eu fiquei tão traumatizado pra tomar banho. Nossa, mas tão traumatizado, porque eu tinha medo de tomar banho por causa do ralo. Tava com medo de um palhaço sair desse ralo. Pra vocês terem uma ideia, na época eu morava numa casa que tinha uma banheira. Vocês tinham que ver o meu sufoco pra poder tomar banho naquela banheira. Pegou fobia de ralo. Vocês não têm noção. É complicado você assistir um filme daquele lá, né, quando tem 5, 6 anos, é traumatizante. E ainda por cima, quando tem medo de palhaço, olha, falar pra vocês. Mas você tem medo de palhaço ainda? Não, ainda não. Eu não tenho mais, não. Espero, eu acho. Não sei. Eu tinha medo de palhaço. Eu tinha, mas eu consegui superar também. Mas é isso, ter medo, não tenho medo não. E agora,
já que a gente debateu, conversou um pouco sobre isso, né, sobre o que a gente tem medo, as primeiras experiências, para vocês, assim, se vocês tivessem uma lista com os melhores filmes de terror, vocês já assistiram, quais seriam pelo menos, o topo da lista, pelo menos os 3 primeiros? É meio difícil, mas vamos lá. Quais seriam os melhores filmes de terror? Aqueles que vocês assistem uma vez e falam, nossa, tem que assistir de novo, e você continua gostando, enfim. Qual é o de vocês? Nossa, uma pergunta muito difícil. Bom, pra mim, como eu comecei o terror com o Sexto Sentido e ficou muito marcado pra mim, eu acho que o Sexto Sentido tá bem lá. Se não for o primeiro, eu acho que é o primeiro Sexto Sentido pra mim, porque me traumatizou um pouquinho. Eu gosto muito de um filme que tem um pessoal que não curte muito, e ele nem é terror, ele é suspense, que é Os Estranhos. Eu gosto muito desse filme por conta de ser real, uma coisa real, tipo, pessoas, não é sobrenatural. Uma coisa que pode realmente acontecer. É, e existe muita gente doida, né, no mundo, que pode sair querendo, sei lá, fazer alguma graça, colocar uma máscara e tentar te matar, mas antes brincar com você. Uhum. E eu morro de medo disso. Bom, eu vou na mesma linha, né? Não do Sexto Sentido, mas primeiro filme. Eu recomendo, assim, sempre a franquia Alien toda. Eu gosto dos filmes do Alien. Eu gosto do primeiro e do segundo. O restante é bom também, mas eu prefiro o primeiro e o segundo. São ótimos. Bom, eu acho que se fosse pra escolher, eu escolheria o Vozes do Além, aquele com Bruce Willis. Uhum. Sim, Acho que o Vozes do Além é com Kevin Bacon. Tem Imagens do Além. Não, é Vozes do Além mesmo, que ele conversa com as outras pessoas, que é através de televisão, de áudio. Esposa, né? Isso. É com Kevin Bacon. Então tô confundindo com. Tô confundindo com Sinais. Eu tô pro terror agora. Então, assim, e o outro que ficaria também seriam Os Outros, com a Nicole Kidman. Outros que eu poderia falar seria Silent Hill 1, Silent Hill 2. Silent Hill são ótimos. Então eu acho que seria legal também. Eu gosto pra caramba de Silent Hill. Mesmo cagando pra jogar os jogos, eu sempre jogo, assim, tento jogar. Meio complicado, mas é legal, assim, eu gosto pra caramba também. Eu gosto muito de Olhos Famintos também. Olhos Famintos também é legal pra caramba. Vai sair o 3 também, né? Pois vai sair. Depois de 1 milhão de anos vai sair. Quase 23 anos depois. Quase. Esse e os outros aí eu assisti no cinema, ó, entregando a idade. Nossa. Eu assisti no cinema, foi na época do Olhos Famintos. Aí eu gosto dos dois também. Sim, os dois são legais, os dois. Bom, e agora, pra gente entrar direto já no assunto, vamos começar a falar da Hora do Horror. A gente já sabe um pouco mais de terror da parte de vocês, já conhece os filmes de terror que vocês gostam, já conhecemos, também a gente já conheceu a primeira experiência de todo mundo aqui com esse gênero. Então vamos falar agora da Hora do Horror. Como foi a primeira experiência de vocês lá? A primeira Hora do Horror que vocês foram, como que foi a experiência de vocês lá? Bom, a minha primeira vez foi em 2007. Tá. Eu no futuro. Em 2007 foi o tema Pesadelos, e eu fui com umas primas minhas, eu nem sabia que era o evento, eu não fazia ideia que tinha lá no parque. E eu fui meio de gaiato, então eu só fui pro Hopi Hari, eu não sabia que tinha monstro, que tinha túnel. Aí, tipo, ficou a noite lá no parque e as luzes apagou, e aí começou a tocar a música lá, e uma gritaria, e eu fiquei, o que tá acontecendo? Mas aí minhas primas estavam com medo, e aí elas ficaram na área lá das crianças, que não vai monstro, não vai nada. Então, como eu era mais novo na época, eu não conhecia o parque, não tinha ninguém comigo lá, eu não aproveitei nada da Hora do Horror, eu nem vi monstro direito, a única coisa que eu vi foi o palco de longe, porque minhas primas estavam cagando de medo. E foi muito ruim a primeira experiência, porque eu não aproveitei nada. Nem o parque, inclusive, que eu não ia nas filas. Elas ficaram falando, nunca mais vou voltar.
Porque eu odiei isso daqui. Eu fiquei o dia inteiro pra andar em 3 brinquedos e não vi nada. Então, a primeira experiência foi ruim, porque eu não conhecia o evento, não sabia o que tinha. Tirando 2007, eu fui em 2008 de novo. No ano seguinte eu fui, né? Eu falei que eu não ia, mas eu fui. Aí foi o 7 Jogos do Medo, se eu não me engano. Então, essa minha primeira experiência de verdade foi muito boa por causa que eu participei do ARG na internet, só que eu não tinha idade pra poder entrar na cabine. Foi a primeira vez da cabine. Ela era pra maior de 18 e eu não era maior. Mas eu gostei muito porque eu falei, caraca, eu perdi isso ano passado. E era muito incrível os túneis. Tinha um abatedouro lá que eu nunca mais esqueço, de um corredor maldito super pequeno, que minha prima empacou no corredor e eu vi um monstro barrigudo com as tripas assim caindo da barriga, correndo atrás da gente, e ela super calma lá na frente, porque ela não viu o monstro atrás. Aí foi a partir daí que eu falei, não, eu vou querer vir todo ano, e fui todos os anos até hoje. E você, Júnior? Como que foi sua primeira experiência lá na Hora do Horror? Minha primeira experiência foi em 2012. Foi Lua Negra. Lua Negra. Lua Negra, isso. Só que eu já conhecia o evento antes. Eu, desde pequeno, não pequeno, né? Porque eu sou velho. Mais jovem, eu já conhecia o evento pela televisão. Eu assistia muito quando passava no Gugu. Olha só que bosta. Os monstros. Sempre tinha matérias no Gugu sobre o evento, e eu assistia e eu sempre fui louco pra ir, mas eu nunca imaginei que eu fosse. Aí eu conheci o Neto, que era o viciado, né, no evento, e aí acabei indo em 2012 nesse que tinha vampiros e lobisomens e tal, e gosto muito de vampiros. Aí pra mim foi ótimo, foi legal. Eu interagi com monstros e tal. E você pretende voltar mais esse ano, mais vezes, né, na Hora do Horror? Agora eu pretendo ir em todos. Se eu conseguir, eu vou em todos sim, porque vale a pena. Recomendo pra quem não conhece, porque eu não conhecia pessoalmente. Depois que eu fui, fiquei mais louco ainda. Muito bom. E dentro desse meio, da primeira vez que vocês foram, ou das outras vezes que vocês foram, o que mais chamou a atenção de vocês no evento? O que mais, assim, vocês viram e chamou a atenção de vocês? Pra mim foi a caracterização dos personagens, que nunca vi isso no Brasil, esse tipo de coisa. Nunca vi bem feito, né? E acho que os cenários também, os túneis, são muito legais. Minha experiência foi a melhor, eu acho. E de você? Bom, pra mim, na Hora do Horror, o que me faz querer voltar todos os anos, eu acredito que é uma coisa assim, tipo, que se encaixa uma coisa com a outra, igual. Eles fazem um tema, criam uma história que te envolve. Quando você tá lá no parque, você vê os personagens, você assiste a abertura e aí você vai conhecendo a história, um pouquinho um pedacinho da história, assim. Gostei disso também, porque você se introduz na história, eles te deixam nesse universo e é bem legal, né? Você entrar na história junto com o público. É legal essa interatividade, né, de você tá no evento em casa e você chega lá no parque e você dá continuidade, e você chega lá no parque e dá essa continuidade na história do evento, né? E eu acho assim que o Hopi Hari, ele leva bem a sério o evento, porque tem outros eventos no Brasil que eu nunca participei, mas eu assim conheço na internet, que eu vejo o pessoal falando. E eu vejo que o Hopi Hari, ele investe bem na Hora do Horror, porque querendo ou não, é um evento que traz lucro pra eles, mas eles se preocupam em deixar um evento legal, um evento que chame atenção, que o pessoal vai lá e fala, nossa, que incrível, tipo, os túneis, os cenários dos túneis, os monstros, a maquiagem, a abertura, ter uma história e tal, e ter aquela coisa assim completa pra pessoa entrar numa história de terror mesmo. E é um dos poucos, né, no Brasil que valorizam o terror faz um evento só pro terror, né? E agora vamos falar das melhores edições. Agora o evento está comemorando 15 anos, já são 15 anos de várias tematizações. E eu ia pedir para vocês escolherem, dentre todos esses temas que já ocorreram, já passaram pelo evento, mesmo que vocês não tenham ido, vocês pesquisaram na internet, viram fotos,
quais vocês consideram a melhor? Qual que vocês olham para o tema e falam, pô, esse tema se encaixou perfeitamente na Hora do Horror? Das que eu conheci, que eu pesquisei, né, eu gostei do Manicômio. Eu acho que gente maluca dá muito medo, e eu fiquei com medo. Mas eu não fui nesse dia. Eu não preciso nem pensar muito pra escolher a que foi melhor pra mim dos anos que eu fui. O Circo dos Horrores pra mim foi a melhor de todas. Porque, cara, assim, eu não tenho medo de palhaço, eu não tenho medo de coisas que envolvem o circo. Mas assim, eu achei incrível esse ano, porque, eu não sei, tinha uma coisa muito mágica lá nesse tema. O circo, a tenda lá negra, tinha as aberrações lá do circo e tinha tipo vidente, Globo da Morte e parecia mesmo um circo, porque tinha tudo que tinha num circo tinha lá. A história também foi bem assim, na internet eles criaram personagens e a gente conheceu acho que muita coisa do personagem antes de ir. E eu acho que isso deixou a gente mais assim, mais íntimo, eu acho, do personagem. Então tinha gente que amava o palhaço Demont lá. E esse palhaço eu acho que foi o personagem que mais marcou, assim, a Hora do Horror. Porque todo mundo pedia até pra ele voltar todos os anos depois. Queria o Demont de novo de volta. E a história no final lá, porque teve até eles, depois, se eu não me engano, depois desse tema que eles começaram a mudar o final da Hora do Horror, não foi? Foi no último dia do evento, eles fizeram uma encenação diferente pra terminar a história, né? Aí pegaram e fizeram essa tematização diferente. E a história começou a ter um começo, um meio e um fim no evento. Então, eu acho que o Circo dos Horrores tinha coisas assim, bem aberrações mesmo ali do circo. Um negócio mágico, daquela coisa mágica do circo e tal, de ser legal, divertido. E também tinha o terror no meio, que era aquela coisa sinistra, aquela coisa bem bizarra mesmo, e eles conseguiram fazer isso. É isso mesmo. Então agora, só pra complementar, viu, Neto, o Circo dos Horrores pra mim também foi uma das melhores edições. Isso que você tá falando, eu acho que daria pra resumir assim. Circo dos Horrores, circo. Você vai num circo, você vê o que você lembra de circo. Você lembra de felicidade, você lembra de criança dando risada, você lembra de palhaço, você lembra de família, todos os pensamentos positivos estão no circo. Aí você chega, entra num circo com uma tematização totalmente oposta daquilo que você vê diariamente, você acaba ficando impactado, né? Você fica meio que chocado com tudo aquilo lá. Então é algo bem... Te amedronta um pouquinho, né? Bem diferente de tudo aquilo que você está acostumado, que você sempre vê. Entendeu? Eu acho que se fosse pra tentar explicar isso, eu acho que seria isso. Uhum. A boca do palhaço, literalmente você entrava na boca do palhaço, que era uma boca. Não, lá tinha os bastidores. E era, nossa, eu lembro assim, eu acho que foi um dos melhores temas pra mim, porque é um ano que eu não esqueço, tipo, eu lembro de tudo, assim, dos túneis que eu fui, dos personagens que eu encontrei. Como a minha memória é péssima e eu nunca lembro das coisas, foi um ano que eu não esqueço de nada, assim, eu lembro de detalhes que não saem nunca mais da minha cabeça. Agora é o seguinte, vamos começar a especular. Ai. E esse ano, o que vocês acham que vai ter na Hora do Horror? Qual vai ser o tema da Hora do Horror? Cara, é muito difícil porque os últimos anos o tema foi meio relacionado com que a galera tava pedindo muito há muito tempo. Igual, o pessoal queria coisas de brinquedo e foi. E aí teve também muita gente pedindo pra transformar conto de fada em terror. E aí foi também. E como esse ano eu não tô vendo muito a internet, assim, o pessoal tá comentando sobre a Hora do Horror, eu não sei o que a galera tá pedindo, porque eu acredito que o Hopi Hari, ele tá trazendo um pouco do que tá em destaque. Porque
ano passado foi o Cidade dos Esquecidos, né? Foi Cidade dos E Esquecidos. o ano retrasado foi a Loja de Brinquedos e Isso. a Annabelle foi. tava muito assim, em foco. Teve o filme da Annabelle, né? E então eu acho que eles trouxeram o tema na época por conta da Annabelle, até teve o personagem, né? O personagem lá no evento. O Cidade dos Esquecidos, que eu não sei se teve alguma coisa relacionada à radiação, essas coisas assim. Ano passado teve? Não lembro, acho que não. Então, Cidade dos Esquecidos, ela foi baseada em três tematizações. Foi baseada no filme do Terror em Chernobyl, né? Terror em Chernobyl, acho que é isso daí mesmo, Terror Chernobyl, The Walking Dead e A Vila, filme da Vila. Não sei se vocês já assistiram, eu não lembro de ter assistido esse filme. Mas o que falaram pra gente foram esses 3 filmes que deram base à Cidade dos Esquecidos. Então agora é o seguinte, no portal, pra quem quiser dar uma olhada também, eu fiz um post com uma lista de várias possibilidades que o parque poderia usar para usar como tema base para a Hora do Horror. Então vamos lá, eu vou falar para vocês e a gente vai debatendo aqui. A primeira seria Espíritos e Fantasmas. A segunda seria The Walking Dead, mas no caso já foi utilizado tanto em 2011 como com o tema Epidemia e em 2015 com o tema da Cidade dos Esquecidos. A série deu base para vários personagens do evento, tematizações e tal. Então essa daí já está arriscada. Teve Resident Evil, 2011 e 2015 também. Zumbis, não vou falar mais nada, né? American Horror Story. Bom, no caso utilizaram a ideia do manicômio em 2014, né? Introduziram essa ideia do manicômio e encaixaram na loja de brinquedos. Teve também Freak Show, que se encaixaria no Circo dos Horrores, mas tem vários elementos dentro das outras temporadas que poderiam encaixar nisso daí, né? Então aí a gente tem também Lendas Urbanas, uma série que poderia dar base nisso seria Supernatural. A gente tem também Bruxaria, que seria algo bem legal também, que eu acho que poderia utilizar. Eu acho que Bruxaria tem chances. Ah, é verdade, hein? Tem massacres famosos, por exemplo, poderia utilizar... qual é o nome daquele filme? Uma Noite de Crime, que mudou o nome. Isso, Uma Noite de Crime. 12 horas para sobreviver. 12 horas para sobreviver, o ano da eleição. Meu Jesus. Pra que isso tudo? Bom, aí a gente tem também exorcismos, mas eu acho que o parque não usaria um tema desse, seria até interessante, mas não seria. Mas eu acho que eles não mexeriam com essa parte religiosa. Eu acho que não é do parque mexer com esse tipo de tema, né? A gente tem Contos de Fadas Macabros, já foi utilizado em 2003, né, com tematização da Era Uma Vez. Tem monstros históricos, tipo Frankenstein, Drácula, Múmia, entendeu? Não, sim, com certeza, ia ser bem legal aquele estilo do Hopi Hari, sabe, introduzir os personagens, eu acho que seria bem legal de se ver. Outro seria Silent Hill, que a gente pode sonhar um pouco com isso, mas eu acho que ficaria muito legal se colocasse, por exemplo, 10 a 6 horas, que é a hora que começa a Hora do Horror, e começa a tocar aquela sirene no parque todo, assim, eu acho que seria legal. Outra ideia também seria aliens, ETs, embora eles já tenham utilizado essa ideia no Hopi Night, eu acho que se for bem trabalhado, bem investido, eu acho que seria bem legal, seria uma tematização bem interessante. O Júnior ia morrer de medo. Ah, não, para. Tenho medo disso aí, não quero não. Aí depois tem Vampiros e Lobisomens, já foi utilizado em 2012 no Hopi Night. Presságios, Egito Antigo, que daí a gente poderiam utilizar, por exemplo, o Catacumbi como fonte de inspiração, né, pro tema. É verdade. Egito e terror dá pra encaixar legal. Dá sim. Ficaria bem legal com a área de Mistieri lá, que toda, já está praticamente tematizada, né, com aquela coisa de Egito, né. E eventos apocalípticos. Mas agora, de todas essas sugestões que eu falei para vocês, quais vocês acham que tem mais chance de ser o tema desse ano, para comemorar os 15 anos de Hora do Horror? Eu acho que tem grandes chances de ser Bruxaria. Também acho. Não que esteja em alta, mas... Tá, sim. A bruxa. Não espalha. Eu acho que Bruxaria
tá aí no mês já. De repente, né, a gente tá soltando uma informação. Tá, eu tô aqui na página do portal, tô lendo algumas sugestões de alguns dos leitores do site e as sugestões que eles acham que pode ser, que daria certo no evento, né? Então eu vou ler aqui e a gente vai debatendo isso daí, pode ser? Beleza. Então tem o Lineker Oliveira. Ele falou o seguinte: tenho certeza que todos iriam gostar de lendas urbanas. São várias histórias interessantes e completamente assustadoras, ao qual iria interagir e assustar o público. E aí? É uma coisa que dá pra englobar vários personagens. E eu acho que é uma coisa que o parque prioriza também, né? Porque como eles precisam de algo um tema que dê pra explorar várias histórias diferentes, porque eu acredito que cada personagem deve ter uma história, né? Lá, na hora, assim. Então, lendas daria pra fazer vários personagens pro parque e sei lá, ele ter um em destaque. Eu também acho que trazer criaturas do folclore brasileiro para um mundo de terror ia ser bem legal. Eu sinto falta disso no Brasil, né? Você colocar criaturas da nossa cultura em histórias de terror. Mas eu acho que ele tá falando de lenda não brasileira, né? Não, teria todos, tipo a loira do banheiro, Isso, era no banheiro. Sei lá, curupira. Um curupira malditozinho, sabe? Um demoninho, ia ser bem legal, não sei. E se eles fizessem algo com lendas focadas no Brasil, ia repercutir bastante no país, porque o governo, essas coisas dão um destaque, né, quando fala do Brasil e tal. E agora tem um comentário falando do tema da bruxaria que vocês estavam falando, né? Bom, quem escreveu foi o Kevin Cardoso. Falou o seguinte: o da bruxa era legal a ideia. Seria legal pôr sobre brincadeiras macabras, brincadeiras do compasso, copo, para colocar as crianças brincando e morrer na brincadeira, misturar com lendas urbanas, fazer um túnel das brincadeiras. E segundo ele ficaria muito legal. Deu para entender mais ou menos a ideia, como seria. Eu acho que bruxaria hoje daria muito certo, por causa do filme A Bruxa, né? Que foi bem comentado pelo que a gente publica e tal. O pessoal comentou, foi muito uma coisa, meio que uma discórdia, né? Por causa que o pessoal falou, falaram e o filme não é tudo isso. Mas bruxaria eu acho que é uma coisa bem pesada. Se eles colocassem, daria pra colocar umas coisas bem assustadoras. Eu acho que bruxaria dá pra fazer uma história bem rica, porque você pode misturar com isso que ele falou, né? Com as brincadeiras. Com as brincadeiras. Bruxaria dá pra explorar muita coisa. A bruxa ressuscita defunto, vira zumbi também, um monte de coisa pode fazer com isso. Fora que existe vários tipos de bruxas, se for pensar, né? Tem vários tipos. Tem muito filme de bruxa, de estilos diferentes. Aquela bruxa que saiu recente do Caçador de Bruxa, do Vin Diesel. Tem uma bruxa que ela é meio planta, né? Meio vegetal. Parece raiz de árvore. Ela é muito foda. Seria muito legal ver uma bruxa assim lá no Hopi Hari. Se eles fizessem uma bruxa daquela, ia fazer um baita sucesso. E agora, pra gente não estender muito o assunto, pra não ficar muito extenso, eu vou falar uma coisa pra vocês e depois eu vou perguntar. O pessoal anda especulando de alguma coisa nostálgica pra comemorar esse aniversário de 15 anos. Uns estão falando de voltar algum tema, algum dos anos anteriores, voltar para esse ano, para estar comemorando isso. Outros também já deram sugestão de, por exemplo, estar reunindo a maioria dos temas e fazer um só. Se fosse para vocês escolherem algum, qual vocês escolheriam? Qual vocês gostariam que fosse? Eu acho que seria legal misturar um pouco de todos. Não todos, mas alguns, assim. Os destaques, né? Seria legal, né? Uma mistura. Não sei. Seria... Eu tô meio Glória Pires aqui. Eu não sei opinar, só sei que eu vi.
o que eu vi na internet. Você prefere o 2? Eu prefiro 2. Não, acho que misturar um pouco de tudo ia ser bem legal. Bom, eu penso assim, na opinião do público, porque não é todo mundo que prefere um mesmo tema, né? Então, se caso misturassem, ia pegar um pouquinho de cada um, do que de cada um gosta. Uhum. Mas, na minha opinião, se voltar ao circo, meu Deus. Ia ser... Mas tinha que ser bem feito, porque senão ia estragar o tema também. Continuação ruim. Tem esse problema também, tem esse perigo. E pra você, né, Matheus? Você não... Olha, pra mim, se fosse pra escolher entre alguma coisa que já aconteceu e uma coisa nova, eu acho que eu ia preferir alguma coisa nova. Por mais que seja assim, por mais que tenha sido uma coisa boa, eu acho que uma coisa nova traria, dependendo do tema, chamaria mais a atenção, seria algo diferente do que a gente já está acostumado, entendeu? Então, pra mim, se fosse pra escolher, eu acho que ficaria com alguma coisa nova. No caso de nostalgia, eu acho que voltar alguma coisa que já foi seria meio nostálgico, né? Uhum. Porque o novo, a pessoa tem aquele receio, né? Mas se eles fizessem uma coisa assim, que eles prometessem uma coisa bem foda mesmo, aí eu prefiro um tema novo também. De bruxaria, por favor. Mas é isso, né? Eu acho que cada um tem que pensar do jeito que acha que pode ser, né? Pra mim, eu acho que eu ficaria com alguma coisa nova mesmo, que fosse pra surpreender mesmo. Mas é isso, o podcast já tá terminando. Eu agradeço vocês por terem aceitado estar gravando esse primeiro podcast do portal aqui comigo. Obrigado a gente, né, pelo convite. E pessoal que quiser conhecer a Trilha do Medo é trilhadomedo.com e no Facebook Trilha do Medo Oficial. E também no Instagram, Twitter, tudo é Trilha do Medo, é só procurar. Mas só você entrar no site e aí tem lá as redes sociais. Isso. E eu agradeço também pelo convite do Matheus, pessoal que gosta da hora do horror e tal. O portal acho que é o site que tem mais conteúdo do evento. Uhum. E agradeço o pessoal aí que ouviu o podcast. E comentar, né? Espalhar. Comente aí no... É isso aí, comenta aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou deixar o link do site da Trilha do Medo para vocês estarem acessando. Não esqueçam de comentar, especula com a gente sobre qual tema vai ser a Hora do Horror. Mais uma vez eu agradeço vocês por terem aceitado estar gravando o podcast. E quem sabe a gente não marca mais alguma coisa futuramente, né? Dando certo, tem que voltar. Tem que voltar. E obrigado por terem aturado a gente até esse momento. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bons pesadelos pra vocês. Tchau e tchau, tchau.